Nós estamos posicionados com a Microsoft, tanto global e regional. Alguns insights como nós podemos trabalhar juntos, já que estão aqui a audiência de nossos parceiros, membros do programa da Microsoft, com potencial para se juntar à NVIDIA também. Vou começar com um vídeo que nós veiculamos no nosso principal evento anual, que se chama GTC. Estamos bem próximo da próxima edição e no final vou falar disso, deixa no final. This is how intelligence is made. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier. The first step into an extraordinary world, where endless possibilities are born. Tokens transform images into scientific data, charting alien atmospheres and guiding the explorers of tomorrow. They turn raw data into foresight. So next time, we'll be ready. Tokens decode the laws of physics to get us there faster. Of life and learn what makes us tick. Tokens connect the dots so we can protect our most noble creatures. They turn potential into plenty. Tokens don't just teach robots how to move, but to bring joy. To lend us a hand. And put life within reach. To bravely go where no one has gone before. And here is where it all begins. Muito bem. É importante ressaltar que nenhuma dessas soluções foi desenvolvida pela NVIDIA, e sim pelos nossos parceiros, ISVs, startups, que utilizam nossas plataformas, nossos stack de software e desenvolvem essas soluções para a sua indústria e clientes finais. Vou pegar alguns insights do que nós tivemos já até aqui, da conversa do Márcio com o Eduardo, da própria Priscila, está muito alinhado com a mensagem que a gente quer passar aqui. O Eduardo questionou o Márcio sobre o que vem por aí, o que vem, qual o nosso próximo passo da inteligência artificial, o que a gente espera. A gente vê a evolução das ondas de IA, começando ali para a NVIDIA de maneira muito forte em 2012, com a AlexNet, com a parte de percepção de IA, que é reconhecimento de imagem, chatbots, até passando pela explosão da Generative AI, com o ChatGPT no final de 2022. O momento hoje que nós estamos de Agentics, nessa criação de agentes, como que a gente consegue automatizar processos utilizando e integrando esses agentes, e como que é a conexão para o próximo passo que a gente enxerga que é a Physical AI. Então é levar a IA generativa, os agentes,
para automatizações, robótica, veículos autônomos e realidades virtuais. Quando o Márcio também citou aqui que muita gente olha para a NVIDIA, a NVIDIA é uma fábrica de GPU, né, de hardware. Na verdade, a GPU é a última etapa do nosso processo de discussão quando a gente está frente a frente com o cliente. Muito porque na parte de cima desse slide estão os nossos frameworks, que são as nossas plataformas que os nossos clientes e desenvolvedores utilizam para a construção dos seus modelos, dos seus agentes, das suas soluções de IA, de acordo com a necessidade de negócio que a sua empresa tem. Ele está dividido em basicamente dois pilares. O primeiro é o NVIDIA Enterprise, que é uma plataforma de software onde estão nossas ferramentas de treinamento, os modelos de linguagem. A gente tem uma biblioteca com mais de 600 modelos, 160 ferramentas de inteligência artificial. Tudo isso para o nosso ecossistema de desenvolvedores utilizar de maneira prática para ele ter um go-to-market mais acelerado e mais rápido para desenvolver essa solução. Na outra ponta está o NVIDIA Omniverse, que é a nossa plataforma, por exemplo, USD, onde estão os nossos softwares, como foi demonstrado aqui no case da Zava, o Omniverse para prototipação de produtos, construção de gêneros digitais, e também onde está o Cosmos, que é a adaptação desse treinamento no ambiente virtual até ser aplicado na ponta, na robótica. E aí sim, embaixo, baseado na demanda do cliente, qual que é o data lake que ele tem, time to market que ele tem e bolso também, né, investimento necessário, aí a gente vai dimensionar qual que é a GPU para treinamento e inferência que será utilizado. E, inclusive, se ele for utilizar na ponta, no Edge, nós temos o System on Chip, nossa plataforma de chip Jetson, que é onde é utilizado para robótica, veículos autônomos, inclusive muito utilizado na agropecuária aqui na região. Já que a gente gosta de falar de hardware também, aqui está uma aula de anatomia de um superpod. Né? Então aqui tem um GP200NVL72, então cada pod desse contém 72 GPUs. A gente tem algumas dúzias desse superpod nos data centers da Microsoft aqui na região, já muito bem utilizados para treinamento, inferência também. Claro, isso permite toda a parte de utilização da AI Factor que nós temos, onde está a nossa capa de software acima, e os chips que nós temos desde a parte de GPU, CPU e também de networking. Na CES, no começo desse ano, nós anunciamos 6 novos chips. Tá? Atualmente nós estamos na geração Grace Blackwell, Grace é CPU, Blackwell é a arquitetura de GPU. A nossa próxima geração é a VR, que é a Vera Rubin. Ele traz um incremento de performance para treinamento de 3,5 vezes melhor e para inferência 5 vezes melhor, com uma economia, uma eficiência energética de 40%. A gente sabe que a matriz energética é uma questão latente, um bottleneck hoje para infraestrutura de IA, então a gente também tem essa preocupação de melhoria de processamento e economia energética. Entrando um pouco mais dentro dos nossos frameworks, aqui estão alguns dos principais que a gente tem hoje em utilização no mercado. O primeiro é o Clara, muito utilizado para a parte, por exemplo, de drug discovery. O Earth2 é uma plataforma muito utilizada para institutos de pesquisa e meteorologia. O Nemotron é a nossa plataforma de modelos. Agora, recentemente, alguém aqui esteve no NVIDIA Enterprise, 2 semanas atrás? Quem conseguiu participar? Ok, muito obrigado. E lá nós anunciamos o primeiro modelo brasileiro, que é o Brasil Personas, da White Labs, uma startup que faz parte do nosso programa chamado Inception, eu vou um pouco melhor sobre ele mais para frente. E aí é um modelo que hoje está dentro disponibilizado, um modelo open source, onde os nossos desenvolvedores podem utilizar para treinar seus modelos, construir suas ferramentas. E aí no lado direito está um pouco mais essa questão do Physical AI, que é a migração, como disse, do treinamento, passando por um universo até chegar na parte do Cosmos, do Brute e do Alpamayo. O Alpamayo é para Autonomous Driving, Brute é a nossa plataforma de software para robótica, e o Cosmos é justamente essa parte de construção, uma realidade virtual bem realista.
E como isso se aplica nas indústrias? Nossas soluções hoje são amplamente utilizadas por todas as indústrias do segmento. Aqui na região, inclusive, a gente tem muita atividade muito aquecida na área de saúde, retail, com smart stores, manufatura, principalmente na parte de automatização e robótica, e financial services, que usa desde a parte de segurança até modelos de crédito para os seus clientes. Isso tudo respeitando o fluxo dentro do nosso stack de softwares e uma integração muito bem executada de um ambiente on-prem até a nuvem aqui na Microsoft. Por exemplo, muitos dos nossos desenvolvedores começam em universidades, centros de pesquisa, eles começam utilizando uma workstation de capacidade computacional menor. E pensando nisso, nós lançamos também no ano passado uma máquina chamada Spark, onde ela contém um microcomputador, uma caixinha, parece um roteador de internet, e ele tem um chip GB10 que tem a capacidade de treinar um modelo de 200 bilhões de parâmetros, integrado com o ConnectX, ele pega até 400 bilhões de parâmetros para treinamento on-prem. Então, muito importante para desenvolvedores que estão começando, startups, universidades, até fazer, até um tal momento de fazer a escala disso e subir com operação um pouco mais robusta, como na nuvem. Alguns dos workloads que nós temos aqui em utilização por indústria, está bem detalhado aqui, então por isso que é muito importante. Eu acompanhei isso aqui nas conversas que eu pude, nos outros talks que eu acompanhei hoje pela manhã, no começo da tarde, identificação das personas, dos clientes e entender o que eles querem desenvolver. Então, se é um banco, por exemplo, a gente tem diversas soluções aqui relacionadas à parte de pagamentos, insurance, segurança, principalmente, manufatura, que é essa parte de inspeção fabril, tanto para a segurança do trabalho quanto para qualidade de produtos, utilização muito de VSS, computer vision, para fazer análise desses processos. Inclusive, a gente consegue fazer o cruzamento de alguns casos de uso entre indústrias. A gente tem um caso de um banco que fornece crédito agrícola, que ele acabou utilizando a nossa ferramenta de Earth2, que é para previsão climática, para conseguir montar o seu modelo de crédito e risco, baseado em aplicar um score, baseado na previsão climática da safra desse ano corrente. Então, se tem uma previsão climática satisfatória, ele consegue oferecer um crédito agrícola com uma taxa mais baixa, porque o risco dele é menor, mas se tem alguma previsão de alguma anomalia climática e um risco para aquele perfil de safra, aí ele acaba aumentando um pouco a taxa porque o risco fica mais baixo. Então a gente tem muito também essa questão de cruzamento de casos de uso entre indústrias. Um caso de retail pode funcionar para um banco, que pode funcionar para um restaurante, um hotel, e assim a gente diversifica e expande as funcionalidades das nossas ferramentas. Aqui no próximo slide eu vou passar um vídeo rápido de como algumas indústrias estão integrando e utilizando essas ferramentas. Generative AI is a game changer. Across every industry, more and more organizations are looking to roll out new applications that drive efficiencies, productivity, and revenue for their business. But to power generative AI in production, organizations need to consider security, latency and efficiency, flexibility, and how to manage infrastructure costs and scale. NVIDIA NIM delivers the features critical to easy, scalable deployment of generative AI models. NIM is a set of accelerated inference microservices that enables organizations to run AI models on NVIDIA GPUs anywhere, in the cloud, in the data center, and on workstations and PCs. Built on a cloud-native stack, you can deploy NIMs locally with a single command or orchestrate and autoscale with Kubernetes, unlocking the flexibility needed for modern AI workloads. NIM provides identity, metrics, and health check data for integration with enterprise management tools and infrastructure. Backed by powerful inference engines, including NVIDIA Triton Inference Server, TensorRT, and TensorRT LLM, NIM streamlines model deployment, ensuring seamless AI inferencing at scale.
And with standard APIs, developers can build enterprise-grade AI applications with just a few lines of code. Part of NVIDIA AI Enterprise, NIM is the fastest way to achieve generative AI inference at scale, empowering organizations to innovate with the latest foundation models, deploy anywhere with security and control, streamline application development, accelerate inference, and cost-effectively scale out of the box. Get started today at ai.nvidia.com. Ótimo, aí estão alguns dos exemplos. Voltando aqui então ao nosso tema de AI Factory dentro do Microsoft Azure. Muitas das vezes a gente utiliza ferramentas ponto de contato ali de software que a gente não imagina o que acontece por trás, né? Onde está sendo utilizada a infraestrutura, em cima de quais modelos eles foram desenvolvidos. E isso funciona muito bem nessa parte de IA Factory com o ambiente da Microsoft, porque hoje todas as nossas bibliotecas aceleradas em CUDA, que é o principal diferencial da NVIDIA, que é um modelo de programação em GPUs baseado em C e C++, está dentro do ambiente de bibliotecas da Azure. Então, no primeiro bloco vocês conseguem enxergar aí os NVIDIA NIMs, que foram esses modelos apresentados no vídeo. Hoje são mais de 160 modelos de NIMs, que aperfeiçoados e customizados são mais de 40 modelos de blueprints, tudo isso dentro do ambiente da Microsoft. No segundo bloco, são as nossas próprias soluções disponibilizadas para a construção. Então, se você não quiser utilizar um modelo pré-treinado, quiser construir isso do zero, tudo bem, todo o nosso stack de software em NVIDIA Enterprise e NVIDIA Omniverse está disponível dentro do Marketplace da Azure. Okay? Assim como muitas das soluções que vocês utilizam hoje, e nós utilizamos no dia a dia como uso pessoal, o próprio Copilot, ChatGPT, Teams, eles utilizam as bibliotecas da NVIDIA para aceleração computacional em GPU. A gente tem um ecossistema também extremamente robusto, utilizam, por exemplo, a BMW utilizando isso para carros autônomos, automatizações, startups. Aqui hoje nós temos uma relevância muito grande de startups na nossa região, são mais de 1000 startups desenvolvendo soluções em cima de NVIDIA. A gente passou a ser uma exportadora de startups, porque hoje muitas das nossas soluções, ouvidas pelas nossas startups no Brasil e América Latina, são utilizadas por outras empresas da Europa, Ásia e Estados Unidos. Tem um mercado super aquecido, assim como se o seu cliente hoje não tem uma capacidade de desenvolvimento interno, e ele não tem o time to market para fazer contratação, treinamento de developers, a gente tem um ecossistema, por exemplo, de ASVs e de SIs, que eles podem entrar em contato, ou até mesmo as nossas startups, que vai desenvolver ou até já tem essa solução pronta para utilização. Na NVIDIA a gente tem um modelo, um Sales Motion, que a gente chama que é APES, que é o Accelerate, Integrate, Promote e Sell. Então a aceleração é pegar a biblioteca, a linha de código, parametrizar em Cuba para acelerar em GPU, não é a computação acelerada. No segundo passo a gente faz a integração, que é o que o Eduardo também mencionou hoje na conversa com o Márcio sobre a integração das nossas ferramentas dentro do Azure AI Foundry, essa disponibilidade lá, tem alguns parceiros também como Databricks e outras soluções de SQL, diversos outros softwares que já estão acelerados, já estão integrados e disponíveis. E como isso é disponibilizado e promovido para o usuário final. Além de estar dentro do catálogo do Azure AI Foundry, também disponibilizado essa parte de código dentro de GitHub, e também você pode baixar as ferramentas para desenvolvimento interno dentro do Azure Marketplace. E aí, onde nós entramos aqui nesse relacionamento de parceiros e canais de venda e ponto de contato com o cliente final, é a parte de venda. E aí nós temos algumas munições a ser utilizadas com eventos como esse. A gente consegue organizar workshops, hands-on labs, colocar vocês em contato com uma empresa que vai fazer sentido vocês levarem e apresentar para esse cliente final, para ele consumir uma solução já acabada. A gente pode desenvolver também casos de uso regionais. Se como diz que a gente exporta nossas startups hoje para o mundo, nós também temos o interesse de fazer esse mapeamento de quem tem utilizado e desenvolvendo soluções de
na região para a gente fazer um caso de uso em conjunto e publicar nos nossos portais, que a gente sabe que isso, de promover casos de uso local, ajuda bastante na adoção de IA aqui no Brasil. Entrando um pouco mais aqui, então, dessa parte do NVIDIA Nemotron, dos NIMs e todos os nossos modelos. Por que eles existem e qual é o benefício? Imagina que você vai pegar lembrando que é todo um modelo open source. Você vai pegar um modelo, vai fazer toda a parte de treinamento, arquitetura, fine tuning, ajuste da base de dados que você tem, post-training e tudo mais. Tudo esse tempo que você e seu time de desenvolvimento levaria para formar o modelo final, ele já foi pré-desenvolvido, já está pré-treinado. Você ganhou esse tempo. E a partir disso, o que você acaba tendo de vantagem? Ele é um modelo open source, ele tem um pensamento muito rápido, o nível de acuracidade dele é extremamente eficiente e o seu time to market será encurtado consideravelmente, com segurança e integração prática para empresas e corporações. Quais são alguns modelos que nós temos hoje? Primeiro, assim, o NIM hoje ele foi desenvolvido, ele está parametrizado para diversos modelos de linguagem que a gente tem no mercado. Então, SIG, Queen, o Llama, o Gemma, todos eles hoje você consegue utilizar através dos nossos modelos, inclusive os nossos próprios modelos da NVIDIA, que hoje tem tido bastante relevância, bastante adoção no mercado, como o Nemo Retriever, tem o Llama Nemotron e a parte de Physical AI com o Cosmos, também integrado dentro da nossa plataforma de NIMs. E os principais modelos de Blueprint. O Blueprint é uma containerização do NIM. Então a gente tem um modelo pré-treinado, customizado para uma aplicação específica dentro do NIM. Aí a evolução disso, com uma customização baixíssima e time to market ainda mais rápido, é o Blueprint, que é uma receita de bolo que o seu desenvolvedor vai utilizar para a construção da sua ferramenta, do seu agente. E aí alguns dos exemplos que nós temos aqui é a parte de Customer Service. Nós temos clientes, por exemplo, do setor jurídico, que utiliza muito a parte de análise de PDF, que é um tipo de documento que tem um nível de uma dificuldade para fazer análise de uma quantidade considerável de documentação, então você consegue utilizar um hack com segurança, fazer essa pesquisa e trazer a informação muito prática, por exemplo, de qual é o histórico de processos com determinado perfil, resultados, quais são as ações, como que a empresa consegue se preparar juridicamente contra essas ameaças e também se há um caso de negociação. Muitas empresas utilizam essa ferramenta para um cliente em churn, que vai cancelar, por exemplo, uma linha telefônica, você consegue analisar todo o histórico dele e fazer uma contraproposta baseada nisso, de risco, comportamento, para renovação e desconto do plano. E outros também, aí vejo na parte de VSS, que é Video Search and Summarization, muito utilizado por manufaturas, como eu disse. Então, você tem uma base de dados de VLM, de vídeos, onde você precisa fazer um estudo comportamental, por exemplo, numa Smart Store, ou também alguma coisa mais imediata, como prevenção de risco de acidente de trabalho, uma manufatura que é 100% monitorada em tempo integral, e se há identificação de uma situação de risco, um funcionário em uma determinada área de não deveria estar ou não está usando os equipamentos de segurança, é disparado um alarme imediatamente para o time de segurança do trabalho, que vai ter uma ação preventiva evitando um acidente. Então, agora no próximo slide é um videozinho também rápido de como a gente pode tomar proveito de maneira muito prática e rápida dos agentes de IA. AI agents are digital assistants. Based on a prompt, they reason through and break down problems into multi-step plans. They use the proper tools, work with other agents, and use context from memory to properly execute the job on NVIDIA accelerated systems. It starts with a simple prompt. Let's ask Perplexity to help start a food truck in Paris. First, the Perplexity agent reasons through the prompt and forms
forms a plan. Then, calls other agents to help tackle each step using many tools. The market researcher reads reviews and reports to uncover trends and analyze the competitive market. Based on this research, a concept designer explores local ingredients and proposes a menu complete with prep time estimates. And researches palettes and generates a brand identity. Then, the financial planner uses Monte Carlo simulations to forecast profitability and growth trajectory. An operations planner builds a launch timeline with every detail, from buying equipment to acquiring the right permits. The marketing specialist builds a launch plan with a social media campaign and even codes an interactive website, including a map, menu, and online ordering. Each agent's work comes together in a final package proposal, and it all started from a single prompt. Voltando então nas plataformas, lembrando aquela divisão que nós temos a parte de NVIDIA Enterprise, todas as ferramentas, modelos de treinamento, Linux, Blueprint e a parte Omniverse, onde você pode criar agentes digitais, virtualizações realísticas e também levar a parte de treinamento robótica, utilização de Physical AI. Como que isso está dividido? Primeiro você pode utilizar um modelo pré-treinado do NIM, integrado nas bibliotecas de Omniverse e através dos modelos também de Cosmos integrados até a robótica. Então tem a parte toda a reconstrução virtual, isso é muito utilizado para treinamento de veículos autônomos, por exemplo. Geração de ambientes virtualizados, então antes de você iniciar uma operação de uma planta produtiva, você consegue simular o posicionamento dos braços robóticos, uma mesa, a altura, se isso é ergonomicamente funcional para os seus funcionários, se tem algum risco, espaços entre as gôndolas, eficiência operacional e até a parte de compreensão de vídeo, né, que é aquela questão que eu concluí de falar, de identificar se tem alguma situação de risco, se é um equipamento que está em pleno funcionamento, se ele está parado, como que é. Então, aqui tem um pequeno exemplo de uma fábrica que ela foi virtualizada, né? Então, esse aqui é um ambiente real, e ela foi transportada para dentro do universo, que é um gênero digital, onde foi criado, e você consegue posicionar estas máquinas de uma maneira eficiente, em termos operacionais, identificar os equipamentos, aí você vai fazer um mapeamento se cada uma das peças estão funcionando da maneira correta, se está no momento certo, por exemplo, de uma manutenção preventiva, tudo isso integrado com o Power BI, então, para uma velocidade de inferência muito interessante, muito rápida. Hoje temos uma startup na região que se chama Traction. Hoje ela consegue fazer, com análise de vídeos e áudio, por exemplo, dentro de uma fábrica, monitorando um equipamento, baseado no comportamento dessa máquina e ruídos que ela emite. Se está no momento de você fazer uma troca de uma peça, ele consegue identificar qual seria a peça que está dando problema e já dispara essa notificação para o time de manutenção para que você faça essa manutenção preventiva. Por que a gente passou tudo isso? Né? Porque a NVIDIA acredita que the next trillion dollar industry é a parte de IA física, é o futuro da inteligência artificial. É um mercado que hoje a gente vê muito essa parte, vai ter robô dentro de casa. Hoje a gente já tem um robôzinho que faz a parte de mapeamento da casa e aspira sozinho, então isso não deixa de ser uma IA física. Mas a gente vê isso com muito potencial na parte de enterprise. Então, são indústrias utilizando a parte de robótica, automatizações de warehouse. Você vai ter um robô que vai cortar o produto, levar até o armazém, retirar, robô fazendo essa parte humana, operacional, que talvez traga risco humano. E também da parte de veículos autônomos, o otimizador de rotas, todas essas ferramentas integradas dessa forma que vai compor esse mercado de
trilhões de dólares nessa próxima geração. Próxima geração não, que a gente já vive hoje, né? Tem muita coisa já integrada em funcionalidade que a gente vê no mercado, mas é uma grande oportunidade que a gente precisa começar a identificar os clientes com potencial para a adoção destas ferramentas. Na sessão que eu estava assistindo aqui antes do almoço, do break do almoço, o executivo que estava aqui falando, inclusive, ele passou muito por esses best practices, muito alinhado com o que a NVIDIA defende, sempre identificar dentro dos nossos clientes quem são os tomadores de decisão. Hoje tem 3 pilares que a gente tem que interagir dentro de uma empresa para entender a real demanda de uma inteligência artificial, de uma solução dentro dessa corporação, que é o nível C-Level, um gerente de produto, que é quem está demandando a área de TI, né, porque é uma solução para aplicar diretamente ao trabalho ou ao produto desse profissional, e também o time ali dentro de IT e desenvolvedores, que é quem vai trabalhar na parte de programação, desenvolvimento, vai codar e vai dimensionar, trabalhar conosco na parte da aquisição da infraestrutura necessária para rodar esse modelo, esse produto que venha a ser desenvolvido. Então, é sempre importante, quando a gente vai para uma reunião com o cliente, identificar essa oportunidade, qual que é a indústria que ele tem trabalhado. É muito importante a gente também focar, porque a gente tem muitos casos de uso segmentados por indústria. Então, se a gente vai falar com o banco, a gente consegue apoiar vocês junto com o time da Microsoft em levar os principais casos de uso, mas é muito importante também ouvir do lado deles o que eles precisam. Às vezes não está mapeado, e como eu disse, a gente pode fazer esse cruzamento de casos de uso com outras indústrias para adaptar essa realidade. Os 3 pontos de contato aqui: C-Level, tomador de decisão, gerente de produto, time de IT e desenvolvimento. Essas pessoas têm que fazer parte da jornada de adoção de IA. Sem isso, a gente não vai conseguir otimizar essa solução para o cliente final. Alguns pontos, né, aqui é uma jornada que a gente fala de parceria com os canais, com a Microsoft. Nós temos o nosso programa que se chama NPM, mas a gente não tem uma questão relacionada a recrutamento de canais. Não, muito pelo contrário, a gente tem aqui de nossos parceiros da ScanSource, da TDC, que são nossos distribuidores, que estão aqui também no evento. E a gente pode trabalhar de maneira colaborativa através, por exemplo, do programa Frontier da Microsoft. Uma vez que vocês estão dentro desse programa, vocês indiretamente têm os benefícios do programa da NVIDIA, através desse relacionamento que nós temos com a Microsoft, e aí a gente pode ir diretamente aos clientes, a gente consegue fazer o planejamento de workshop com os seus clientes, fazer um treinamento e enablement com o seu time de desenvolvimento. É importante vocês terem dentro da equipe de vocês uma equipe com capacidade de desenvolvimento e conversa e negociação técnica com o cliente final. E aí a gente tem diversas ferramentas que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a gente consegue levar até o seu time para que seja adotado. E aí muita gente nos pergunta, mas como está o mercado no Brasil? A gente tem demanda para essa quantidade de soluções de NVIDIA, custa muito caro, a gente vê os valores, os casos de uso globais. Não é bem assim. 2 semanas atrás, tivemos aqui no Brasil a NVIDIA Days, onde alguns dos nossos executivos vieram. O Howard Wright, que é o vice-presidente de startups e desenvolvedores da NVIDIA, apresentou esse slide com os highlights do nosso mercado. Então, dentro do nosso programa Inception, hoje nós temos mais de 1.000 startups. Algumas dessas startups estão com stand no nosso evento global da NVIDIA, que acontece agora em março em São José, na Califórnia. Casos de uso publicados em conjunto, exportação, adoção global. A gente tem startup que hoje tem uma presença muito forte, por exemplo, no Oriente Médio, outras em expansão para Estados Unidos. Então tem muito mercado global, muito mercado local, considerável para a adoção das ferramentas de IA. Estamos muito próximos de universidades, que é onde estão os nossos desenvolvedores de informação. A gente faz workshops, treinamentos para que essa nova geração de desenvolvedores tenham
familiaridade e capacidade de desenvolvimento em CUDA. E alguns dos mercados identificados alvo aqui que nós temos estão listados aqui. A gente consegue identificar um total available market para consumo de GPU, como isso aqui não está relacionado à infraestrutura de IA como um todo. Dentro da infraestrutura de IA, a gente segmenta isso para utilização e consumo exclusivo de GPUs. Então, isso é um valor agregado que você consegue colocar dentro de um contrato, de commit, de um cliente que você tem trabalhado em Azure para acelerar esse consumo deste contrato, a adoção de GPU, a adoção de computação acelerada através de NVIDIA. Então, tem uma oportunidade local muito grande. E por onde começar? A gente tem diversas ferramentas desenvolvidas aqui pelo nosso time local. O primeiro passo é landing page. No nosso site oficial, tem em versão em português, tem todos os data sheets dos nossos produtos e ferramentas. Vocês podem consultar, fazer análise. Tem uma seção exclusiva por indústria, onde estão os principais cases e aplicabilidades dessas ferramentas. Nos nossos blogs, no nosso blog.nvidia.com.br, onde nós publicamos os nossos casos de uso. Então tem muita coisa regional publicada por lá. No LinkedIn nós anunciamos principalmente os eventos que a gente vem participar, lançamento de produtos, treinamentos e webinars gratuitos para desenvolvedores. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal de YouTube, que é NVIDIA Latinoamérica, e lá eu chamo a atenção para 2 programas exclusivos que nós temos aqui na região. O primeiro é o Explica Aí, tem essa brincadeira aí com a AI. São vídeos curtos, de aproximadamente 5 minutos, que explica cada uma das nossas soluções de software e hardware. Então, um primeiro passo muito simples e prático para quem quiser entender melhor essas soluções. E o segundo é o Vem Aí. O Vem Aí é um podcast, em formato podcast, mesmo bancada, com mediador. A gente convida um parceiro e um cliente para contar o seu caso de uso, a sua jornada de IA nesse canal. A gente acha que está na 7ª temporada, cada temporada tem aproximadamente 7 episódios. Então a gente também tem muito interesse de contar com vocês em um futuro episódio. Traga para nós um cliente que é utilizado no vídeo, a gente vai desenvolver um caso de uso, então junto com o time da Microsoft, e levar essa história para contar, porque isso ajuda a gente a expandir e vender esses casos para outros clientes também. Os nossos agents, os modelos, os blueprints, toda a nossa plataforma open source está dentro de build.nvidia.com, e ali é interessante que você pode usar, fazer alguns testes, simulações, é open source. Para os desenvolvedores, peça para o time de vocês se inscreverem no nosso site developers.nvidia.com, que lá vai fazer parte de uma comunidade que hoje tem mais de 250 mil desenvolvedores aqui na região. É uma colaboração, ele vai receber benefícios como treinamentos, participação em webinars. É muito legal, a gente também consegue baixar os SDKs e ferramentas de desenvolvimento. O Inception é o nosso programa para startups. Ele é um programa de colaboração, não é investimento. Então, os membros do Inception, eles têm alguns benefícios, como acesso ao nosso fórum, ao suporte dos nossos times de desenvolvedores e E6. Hoje, na região, temos mais de 1.000 membros do Inception. Uma única regra é que a startup tem que ter até 10 anos de existência, algumas outras regras do formulário que a gente tem a preencher, mas é um programa extremamente interessante para startups que desenvolvem soluções de IA. E, por fim, tem o DLI, que é o Deep Learning Institute, que é a nossa plataforma de treinamentos. Então, ela tem treinamentos desde introdutórios, gratuitos, até as certificações técnicas mais pesadas. Convido vocês, depois da sessão do break, passar no stand da NVIDIA que tem aqui no mall. A gente está com alguns displays e a gente está com créditos gratuitos de DLI. Então, você escaneia um desses displays lá com o seu celular, faz a inscrição.